gente, olá pessoal, galera do terceiro ano. Vamos agora encerrar a Era Vargas, né? Era Vargas é um conteúdo esperado desde o começo do ano e agora a gente vai encerrar. É a última parte sobre Vargas e também vou deixar depois aí disponível. Vejo aí a paródia sobre Vargas, tá bom? Tudo para realmente terminar o conteúdo com chave de ouro, compreendendo tudo. Então vamos lá. Essa última parte é chamada Estado Novo, tá? Estado Novo foi implantado a partir do plano COI, a gente viu na aula passada. Esse plano COI é um falso plano, né, de que os comunistas iam invadir o Brasil, e aí a galera ficou, oh, meu Deus, né? E, enfim, Getúlio, ele vai fechar o Congresso, ele vai decretar estado de sítio, vai pegar todos os poderes nas suas mãos, ele gosta desse negócio de poder, o homem gosta de poder, segura o poder, né? E Getúlio, então, vai dizer que é necessário uma nova Constituição para reger agora o que ele vai fazer, que é nos proteger, né? Proteger o Brasil do comunismo. Esse período de Estado Novo é uma ditadura, tá? É uma ditadura civil, personalista, porque é apenas um comandante aí de todo o processo, vai se perpassar de 1937 a 1945. Aqui eu tenho essa chave, gente, é do período mesmo, tá? Ela foi elaborada no período que a gente está estudando, né? Lá para Vargas mesmo, mesmo com censura, você sabe que a galerinha não tá nem aí não, né? Vai produzindo e aqui a gente percebe as fases de Getúlio. Fica aí uma dica, né? Você olhar e analisar por que ele tá zangado, por que ele tá assim pensativo, né? Em 37, sabe, tá zangado aí, que ele vai sair do poder, deveria convocar as eleições, mas não, vai decretar o Estado Novo, né? Enfim, o de 1938 com certeza seria uma boa risada de que permaneci no poder e estou agora continuando aí como presidente do Brasil, tá? É aí que a gente fecha os 15 anos de governo de Vargas. Nesse slide eu tentei resumir, né? O Estado Novo tem muita coisa para a gente falar. Então eu tentei resumir, né, as principais características aí sobre esse Estado Novo, né? Então a ditadura de Vargas é autoritário em nome da ordem. Por quê? Ele vai dizer, ó, tô sendo autoritário, eu tô tirando algumas liberdades que é para garantir a segurança nacional. Então tem todo esse processo, tá? Ele vai outorgar uma constituição, na verdade essa constituição já estava pronta, só esperando, né, o momento oportuno de ser lançada para os brasileiros. Outorgada significa que ela não foi votada, ela foi imposta, né? Pega aí, Brasil, chupa essa manga aí, que é a Constituição, segura. E os brasileiros não tiveram nem como revidar, já que, vamos dizer assim, já tinha todo um controle, né, da forma de se expressar, né? As pessoas foram perdendo essas liberdades. Você tem ideia, nem as cartas, elas chegavam bonitinhas, fechadinhas, elas chegavam, né, abertas ou censuradas até, tá? Então, até isso, né, se perdeu dentro desse processo. Então, essa Constituição, ela foi elaborada, né, por uma cúpula lá, né, amiguinha do Getúlio e principalmente por Francisco Campos, né, que sempre acompanhou o Getúlio desde, né, do seu governo, desde 1930. E aí a gente tem a superioridade do executivo, ou seja, o poder executivo ele está acima de todos os poderes. É essa estrutura aqui, ó, gente, de um governo autoritário, ó. Até pode permanecer os três poderes, né? Judiciário aqui, legislativo, só que um dos poderes vai estar, ó, acima e mais, né, poder aí detendo mais poder. No caso é o executivo. O executivo é o poder que é cuidado, né, organizado, executado pelo presidente. Então, no caso, superioridade do poder de Vargas, tá? O legislativo, ele foi suspenso. Segundo a Constituição, ele poderia ser convocado, né, os deputados e senadores, se o presidente quisesse, só que ele não quis. Então, eles ficaram todo esse período sem se reunirem, tá? Os deputados e senadores já não exerciam seus cargos. Então, restrição às liberdades civis, a liberdade de ir e vir, a liberdade, né, de aglomeração, poderia ser, né, uma aglomeração, ela poderia ser vista como um perigo, né, um possível ali organizando algum tipo de tentativa de tomada do poder, ou alguém querendo falar contra Getúlio. Então, tudo isso foi meio que
organizado, vigiado, a polícia estava nas ruas para manter essa ordem, tá? Proibição das greves, então tá proibido esse negócio de greve, não se aquietar, deixe quieto. Só que para Getúlio, né, ele bate e assopra, gente, ele bate, né, na população com a ditadura, ó. Mas ele assopra no sentido de amenizar um pouco, né, o que seria essa ditadura. Diante disso, ele vai proibir as greves, beleza, mas ele vai estar dando ali de vez em quando uns direitos trabalhistas, né, melhorando a vida desse trabalhador, para que ele não fique insatisfeito, para que ali não sirva, né, como um motivo de acabar se organizando, fazer uma grande organização para tirar Getúlio do poder. Então ele tem todo esse cuidado, tá? Pena de morte para crimes políticos. Então, se a pessoa dentro desse período de governo de Vargas, né, atentou contra o próprio Vargas, quis tirá-lo do poder, vai ser condenado à morte, tá? E alguns crimes hediondos também têm condenação à morte, como, por exemplo, estupros, né, e assassinatos com rigor de crueldade, algo do tipo. Também era punido com morte. Então aí, né, cuidado, né? No Brasil nunca teve pena de morte? Teve sim. Teve períodos que teve sim, tá? Esse é um deles. Governos ditatoriais, geralmente, eles permitem esse tipo de pena, tá? Foi criado, durante o governo dele, o Conselho Nacional do Petróleo, ou seja, já estava se entendendo que o Brasil teria também petróleo. Todo mundo tem, porque que o Brasil não tem, né? Aquela ideia. E a partir dessa ideia, o que a gente vai ter? Né, vai começar esses estudos, análise do nosso solo, do subsolo, na verdade, para saber se a gente tem ou não petróleo. É no governo de Vargas que vai ser encontrado a primeiro poço de petróleo no Brasil, tá? Então aqui, cuidado, ele é o criador da Petrobras, sim, é no governo dele, mas não é nessa era Vargas, é um outro governo que a gente vai estudar ainda lá na frente. Estou falando para vocês não confundirem. Então, tentativa de golpe integralista. Os integralistas lembram, né, que é Plínio Salgado, que tinha uma postura fascista. Esses integralistas, eles ajudaram Vargas a dar esse golpe. Então, o que eles acharam? Pô, a gente ajudou ele, né? Então, ele vai nos ajudar. Eles achavam que o seu líder, Plínio Salgado, ganharia um bom cargo, seria, no mínimo, ministro da educação, algo do tipo. Mas nada disso aconteceu. E Getúlio ainda excluiu todos os partidos políticos. Então, não podia ter partido político. Os integralistas, então, não podiam mais nem se reunirem. E eles ficam assim na força do ódio. Pô, nós ajudamos ele, tá? Né? Deixa estar. E eles vão até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né? A capital ainda era o Rio de Janeiro. E chegam lá atirando para todo canto. Queriam matar o Vargas, para que ele saísse do poder. Com certeza, né? Morto ninguém governa. Só que esse golpe não deu certo, né? Eram em torno de uns 50 a 80 integralistas que foram, né, fazer esse tiroteio contra Vargas e foram recebidos a tiros, tá? Foram recebidos a tiros, Getúlio e a família dele todinha tava armada, confusão grande, tinha uma guarda pessoal esperando, né, esses integralistas, e foi tiro para todo lado. Desses integralistas, a maioria morreu lá mesmo no local, e o restante foi perseguido e preso. Então, não deu certo. Outra tentativa de golpe aí que não deu certo. Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse DIP, ele é um órgão, né, de controle de informação. Em que sentido? Eles vão censurar, mas também vão produzir informações para serem divulgadas. Então, tudo que poderia ser divulgado, seja nos jornais, seja em teatro, seja por meio da rádio, tudo deveria passar pelo DIP. Então, eles fazem uma censura prévia, analisam aquilo que vai ser publicado e informam também aquilo que pode ser publicado. Então, são eles que vão criar uma propaganda de Vargas como o pai dos pobres, né? Eles que vão passar a coordenar um programa que já existia, tá? Que é a Hora do Brasil. E esse programa, né, era meio que obrigatório, passava na rádio, todo mundo tinha que escutar para ficar atento. E era só coisa boa de Vargas. Vargas é lindo, Vargas é maravilhoso, Vargas é crocante. Eita, que lindo! Então, para criar todo aquele patriotismo em relação, né, à presença de Vargas enquanto presidente. Então, o DIP é um órgão muito importante no controle aí das mentes pensantes dentro do Brasil.
alinhamento com os Estados Unidos, né? Vamos ter aí os Estados Unidos dentro de um contexto aí de quase Guerra Fria, né? A gente vai estar escolhendo aí o lado dos Estados Unidos nesse momento. Estamos aí entrando num contexto de guerra, tá? Em 1939 entra a Segunda Guerra Mundial. Já tinha esse negócio, né? A União Soviética ganhando espaço lá na Europa e os Estados Unidos já estavam querendo garantir os seus coleguinhas também, né? Já que é o grande símbolo capitalista. Mas no meio do caminho teve a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial inicia em 1939. Vocês já sabem, a gente já viu que os Estados Unidos não entram imediatamente na guerra e o Brasil também, né, claramente não vai se meter num conflito se não é chamado. Por mais que o Brasil seja meio intrometido, isso a gente sabe, né? Só que aí, diante disso, né, os Vargas, ele vai saber jogar, ele vai ficar meio que neutro, porque Vargas comercializa tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha. E aí, Vargas vai levando, né, na maciola, né, aqui, ó. Então, vamos assim, vai lá, na moleza. Os dois lados da guerra, se colocando como neutro. Então, continua comercializando com os Estados Unidos, com a Alemanha. Só que aí os Estados Unidos vai colar junto, porque o Brasil, ele tem uma localização muito boa, tá? Tanto para chegar na África, onde tinha algumas batalhas, como para chegar na Europa, né? Por meio dos barcos, mas também de aviões. Os Estados Unidos é muito distante. E aí, diante disso, foi feita uma negociata em que o Brasil ia ceder uma base, né? Ia ceder um espaço para os Estados Unidos construir uma base. Né? Essa base foi construída em Natal. Mais de 10 mil soldados dos Estados Unidos circularam por Natal. E era onde eles colocavam os porta-aviões, né? Os navios, que dá para botar aviões para ficar mais fácil na hora, né? De chegar lá no objetivo, para jogar uma bombinha. E foi esse acordo fechado, só que nada de graça, né? O Brasil não estava na guerra para estar ajudando assim de boa. E aí foi feita toda uma política da boa vizinhança. Os States, então, tá? Acaba que financiando a construção de duas grandes estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Claro, não deram esse dinheiro para o Brasil. Foi um empréstimo feito de mais de 200 milhões de dólares. Esse empréstimo ele vai ser pago de forma bem tranquila, sem altos juros. Foi um negócio bom aí, vamos dizer assim, para o Brasil. Enquanto isso, a base ficava em Natal. E aí, o que acontece? Né? Essas duas estatais vão se destacar bastante dentro da história do Brasil, tá? São duas estatais que vão começar a fazer render aí. Essa Companhia Siderúrgica Nacional, ela vai produzir, né, vamos dizer assim, aí uma indústria de base, produzir malhas de ferros e por aí, para ajudar outras indústrias. E a Vale do Rio Doce, né, é uma companhia mineradora. Né? Hoje, elas não são mais estatais, não são mais do Estado, foram vendidas. Mas garantiu aí um bom sustento para o Brasil por um bom tempo. Enquanto isso, o Brasil ainda estava assim, meio que entrar na guerra. Não, deixa de boa, não precisa. Então, o Brasil estava meio que tranquilão, tá? Então, diante disso, né, o Brasil estava meio que tranquilão. Guerra pipocando lá na Europa, o Brasil só na paz. Não vamos não. Deixa quieto, beleza. E aí, enquanto isso, né, o Vargas, ele vai dando aqueles presentinhos para a população. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O que é isso? É uma defesa desse trabalhador, ele vai regulamentar, né, como se fosse um livrinho, uma constituição própria para as relações de trabalho, tá? Como, por exemplo, ele vai regulamentar a questão do salário, que deve ser igualitário tanto para o homem como para a mulher. Ele vai regulamentar a questão do trabalho do menor, né, estabelecer algumas regras, que não é de qualquer jeito, esse menor tem que estudar. Ele vai regulamentar nesse processo, né, em 1943, a questão de que é obrigatória a carteira de trabalho, nem todos os trabalhadores tinham sua carteira assinada. Ele vai regulamentar uma espécie de aposentadoria. Então, tudo isso são alguns benefícios que são dados para a população, tá? Urbana, tá? São operários, são os trabalhadores urbanos, que acaba que amenizando, né, as questões aí sociais. E aí começaram aquelas coisas, né? O Brasil tá meio que escolheu um lado na guerra, mas não entrou. E a Alemanha, sabendo dessa base, né, dos Estados Unidos, começa a usar o Brasil como alvo. Tipo,
foi bombardeado 5 navios brasileiros. Tipo, não tinha nada a ver, a gente não estava diretamente na guerra. A gente tinha uma base dos Estados Unidos, mas a Alemanha achou que a gente tava se metendo, né? Aí lá e vai. E aí o brasileiro, mesmo brasileiro é uma coisa linda, assim, da gente analisar, sabe? O brasileiro começa a dizer que a gente tem que ir pra guerra. Olha, gente, olha a arrumação, nós tava aqui quieto, deixa lá os navios. Mas morreram quase 600 pessoas nesses bombardeios, tá? Da Alemanha. E aí os brasileiros começaram a dizer, vamos pra guerra, vamos, hashtag partiu guerra, vamos. Aí tinha a galera, gente, brasileiro, já tinha a galera do meme, né? Tinha a galera que dizia, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra, tá? E aí começou aquela disputa, né? Getúlio, então, vai seguir a voz do povo. Vai solicitar a entrada na guerra do lado, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da União Soviética. E aí a galerinha vai dizer, não precisa o Brasil, obrigada. Professora, a gente se ofereceu, tá, gente? Mas não queria aceitar. Acho que é por causa do trauma da Primeira Guerra Mundial, né? Que matou lá as toninhas, né? Os bichinhos, os parentes do golfinho. Pensou que a gente agora extinguir outra espécie de animal. E também eles estavam com medo do despreparo do exército brasileiro. Sim, realmente, a gente não tinha um exército preparado, com boa tecnologia. A gente não tinha nem roupa para ir para a Europa, né? Numa guerra que tinha áreas extremamente frias. A gente precisou emprestar daí as roupas. Resultado, os Estados Unidos teve que intervir, tá? Os States teve que dizer, não, eles vão lutar aqui comigo. Então a gente fez uma, né, foi feita a Força Expedicionária Brasileira. Esse símbolo aqui da cobra fumando é a molecagem, tá? Da galera. Eles botaram mesmo, mas não é o símbolo oficial do nosso exército, não. Mas botaram, né, fizeram, mandaram fazer, botaram na roupa para dizer, olha, a cobra fumou agora e nós estamos na guerra. E aí foi, quase 25 mil soldados, mais de 50% desses soldados eram reservistas, para quem não sabe, aquela galera que nunca lutou na vida, nunca nem treinou para isso, passaram parte do tempo lutando, treinando, na verdade, nos Estados Unidos. Aí que a galera dizia, diz que é pra guerra, então é treinando ainda. Enfim, teve muita gaiatice com esse processo, até que o Brasil, né, foi mandado seu exército, junto com o exército dos Estados Unidos, foi mandado para regiões italianas. Então tem uma grande batalha de Monte Castelo. Nessa batalha morre um bom número de soldados brasileiros. Dos quase 25 mil soldados, morreram em torno de 454 soldados. Mas a participação do Brasil tem efeitos não só na guerra em si, tá? Mas tem efeitos sobre a própria história do Brasil. Porque esses soldados, eles vão voltar e eles vão bater o tique e o teco. Peraí! A gente foi para a Europa, a gente correu risco de vida para salvar a Europa do autoritarismo de Hitler e Benito Mussolini. E no Brasil a gente está na mesma. A gente tem um governo autoritário, então bateu aquele raciocínio, sabe, galera? Aquele raciocínio. E aí o exército começou a ser uma figura contrária à presença de Vargas no poder, compreendendo que Vargas estava aí dentro do sistema autoritário. Então, quando o exército retorna em 1945, já tem também outros movimentos manifestando, burlando a censura, manifestando que Vargas ele não deveria mais continuar no poder, que tendo esse entendimento do seu autoritarismo. E aí que a gente vai ver que as coisas vão começar a mudar. Então, a gente tem o fim dessa era Vargas. O próprio Vargas, ele é esperto, gente. Ele não quer passar de malvado, não. Ele vai entender que já é chegado ali o seu fim. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter uma atitude dupla, né? Ele é bipolar. Ele vai abrir as eleições, convocar as eleições, vai permitir que os candidatos comecem a concorrer, se organizar, mas também vai estar impulsionando a galera, né, ao chamado queremismo, que é isso, queremos vaga, fica vaga. Tinha uma população aí bem grande, ainda afim da permanência de Vargas. E aí, nesse período de redemocratização que o próprio Vargas inicia, a gente tem aí alguns partidos que são importantes para a história brasileira pós-Vargas. A UDN, União Democrática Nacional, é um partido de oposição a Vargas e toda a sua política. O PSD é um partido criado por Vargas, tá? Partido Social Democrático, vamos dizer assim, a elite que apoiava Vargas está dentro desse partido. O PTB, também um partido de apoio de Vargas, né?
Partido Trabalhista Brasileiro, então a maior parte dos trabalhadores está aqui nesse partido. Partido Comunista Brasileiro, acabou a censura, gente, foi bem legal. Acabou a censura, acabou o perigo comunista, pode voltar ao Partido Comunista. Eles voltaram, tá? Então, Getúlio estava aí com a pretensão de permanecer no poder. Isso tudo aqui, ó, era só para fingir. Ele estava só lá no apoio. Queremos Vargas. Ele ia dizer, pô, aí, ó, eu aqui, ó, tô aqui, continuo. Então, o exército vai decidir depor Vargas. O exército vai se organizar e vai, Vargas, ó, já deu, cara, é melhor tu sair. E Vargas, então, aceita sair, né, da presidência, volta lá pro Rio Grande do Sul, na sua cidade de São Borja, fica por lá. Ele ainda se elege a senador, ganha sem nem fazer muita propaganda, mas ele fica aquele político que quase não vai, né, realmente lá no Congresso e tudo mais. Já tá meio cansado aí, são 15 anos governando, né? Aqui esse meme aqui foi feito por alguns alunos meus, esses memes que vocês têm acompanhado. E aqui, né, Vargas vendo a oposição ao varguismo, né? Redemocratização do país e articulação dos partidos, né? Sofrência, né? Ele amava ser presidente do Brasil, mas enfim, acabou a era Vargas. Os militares que colocaram ele são os mesmos que tiram ele, né? Que tiram Vargas do poder. Então, encerrado nosso conteúdo de Vargas e aí depois a gente vai dar continuidade a essa história do Brasil. Até mais, gente, não esqueçam, usem máscara se for precisar sair e fiquem em casa se for possível, tá bom? Até mais!